Boa tarde a todos. Hoje temos mais um encontro. O nosso link vai trazer um produto que é super bacana, que é o Dermadry. O Dermadry ele é uma linha de colágenos que não é produzido pela Hartmann, ele é pela Tecnodry, que é uma empresa nacional que tem uma sede, a fábrica dela é em Minas Gerais. Esse produto ele é super interessante dentro do nosso portfólio. Nós temos a grande missão, nós todos, de crescer em coberturas. Nós temos algumas que são target, eu já falei para vocês, os que produzem uma melhor lucratividade, uma margem de rentabilidade maior. E o Dermadry, ele entra nisso tudo para compor o nosso portfólio. Ele está conosco, essa linha de colágeno, porque em vários momentos o colágeno ele pode atuar. A gente trabalha muito Vivano, chega um momento que não dá para trabalhar mais o Vivano, eu já alcancei o meu objetivo. E o Dermadry ele poderia ser um grande aliado para promover o fechamento total dessa lesão. Então, eu espero que eu consiga trazer para vocês um pouco do meu conhecimento sobre isso. Ele é um produto que eu venho aprendendo ao longo do tempo. Alguém está entrando aqui? Eu venho aprendendo mais sobre ele e eu espero que seja uma troca legal. Então, Dermadry é o tema de hoje. Não faremos uma aula de anatomia e fisiologia da pele, porém, tem alguns pontos principais que precisam ser mencionados nessa apresentação. A nossa pele, alguns autores classificam, dividem em 2 camadas, outros em 3 camadas, e dentro de várias subdivisões você tem 7 camadas. Mas, de forma resumida, eu trago para vocês que vamos falar sobre as 3 camadas principais da pele. Começando pela epiderme, a camada externa da pele. Nós temos células ali que fornecem toda uma estrutura, onde temos a presença de queratinócitos, que são células de extrema proteção para a nossa pele e que têm um papel crucial no processo de cicatrização. Lá também temos um elemento super importante, que são os receptores da dor. Em algumas situações, quando a ferida do paciente começa a melhorar e ele sente um pouco mais de dor, é justamente por conta dessa questão das terminações nervosas que estão sofrendo uma modificação, e por isso pode acontecer. Na camada dérmica, a camada intermediária da nossa pele, nós temos aqui um elemento que também é super importante, que são os fibroblastos. A gente vai ver a importância dele, assim como a matriz extracelular, onde vamos encontrar vários elementos, inclusive o colágeno. Então, o colágeno ele tem um papel de extrema importância em todo esse processo. Já no tecido subcutâneo, que é um tecido gorduroso, um tecido adiposo, que tem uma espessura variada de indivíduos para indivíduos. Eu, obviamente, como vocês me conhecem, sabem que eu quase não tenho isso. Tenho só um pouquinho de tecido adiposo no abdômen, mas nada muito relevante. Brincadeira. Diferente da Beth, né? Que a gente já sabe que está aí no modelo todo slim, e o Charles também. Mas o tecido subcutâneo ele vai fornecer todo o controle da temperatura, além de formar de dar o suporte para as estruturas subjacentes, onde temos maior concentração de gordura e também temos vasos sanguíneos maiores, que vão nutrir e fortalecer esse tecido. Aqui na camada dérmica, como eu falei para vocês, é uma camada de extrema importância para a atuação do colágeno. Nós temos a matriz... Oi? Você parou de compartilhar a tela? Não. Não, tá aparecendo para mim. Parei sim. Acho que está aparecendo agora, né? Agora tá. Tá. A imagem anterior era essa, tá, gente? Tem um corte transversal e falando sobre a importância de cada camada da pele. Então, aqui na camada dérmica, a camada intermediária, nós temos a presença da matriz extracelular. E a matriz, ela é uma rede, ela forma basicamente uma rede tecidual fibrosa que vai dar o suporte para a camada mais superficial da pele, que é a epiderme.
E através da derme nós temos o armazenamento de diversos tipos de proteínas, nós temos muitos. E além disso, temos alguns componentes principais. Por exemplo, componentes celulares, que são os fibroblastos. Os fibroblastos, eles têm uma atuação muito interessante com o colágeno, porque ele é quem produz o colágeno. E os leucócitos, eles fagocitam, ou seja, eles vão fazer a autodigestão de bactérias. Temos a presença de fibras, tanto de colágeno quanto de elastina, que vão fortalecer esse tecido, ajudando na força de contração tecidual, e proteínas diversas, que vão apoiar toda a estrutura dentro de um processo de cicatrização. Então, qual a importância do colágeno no processo de cicatrização? Basicamente, quem é o colágeno? Ele nada mais é do que o maior componente, que é o de extrema importância na matriz extracelular, que vai fornecer todo esse suporte para o processo de cicatrização. É a proteína mais abundante em mamíferos. 70 a 80% do peso seco da pele é composto por colágeno. E é uma proteína que confere resistência à pele. Eu sempre comento sobre essa questão do colágeno, quando a avó fala assim, come pé de galinha, que tem colágeno. Isso é uma verdade, sim. Você tem uma presença maior e o colágeno ele está presente em várias substâncias, tanto em dermocosméticos, para a pele. Quando fala de colágeno, nossa, vou passar no meu rosto. É muito comum, porque o colágeno ele é um produto muito, muito importante, mas a gente precisa entender qual a concentração e o percentual que eu tenho nos produtos de uma maneira geral de colágeno. Então, quando eu falei aqui do pé de galinha, ele vai ajudar a estimular o colágeno endógeno, o colágeno produzido pelo próprio organismo. Mas nem sempre isso vai ser possível, porque tem pessoas que não vão sintetizar colágeno, que são os pacientes idosos, os oncológicos, ou quando eu tenho uma ferida crônica, por conta da atuação das metaloproteinases que vão degradar o colágeno. Eu vou explicar de uma maneira que vai facilitar esse entendimento. Então, temos 20 tipos, mais de 20 tipos de colágenos, sendo o tipo 1 mais comum e de extrema importância, que é presente nos ossos, tendões e na pele. O colágeno, dentro do processo de cicatrização, ele atua em todas as fases. Então, muitas pessoas pensam na fase final da cicatrização. Eu entendia desta forma também. Que quando você já chegou na última etapa do processo de cicatrização, na fase de remodelação, você pode usar o colágeno, que ele vai ter uma atuação muito melhor. E, na verdade, não é assim. Ele atua em todas as fases e tendo uma boa delimitação em cada uma delas, no sentido de, na fase inflamatória, eu tenho a ativação da cascata, uma cascata de coagulação que vai acontecer pela agregação plaquetária que vai acontecer ao redor do colágeno exposto. E eu tenho fragmentos de colágeno que têm o efeito quimiotático, ou seja, eles são responsáveis por irem lá nesse momento em que eu tenho um grande potencial de sangramento, de estancar o sangramento. O colágeno vai conseguir resolver esta questão. Já na fase proliferativa, os fragmentos de colágeno eles vão estimular os fibroblastos, que são essas células fundamentais dentro do processo de cicatrização, e vai ativar os fatores de crescimento para que eu impulsione essa fase. Já na fase de remodelação, que é a última etapa onde eu já passei por todos esses processos, o colágeno tipo 1 ele vai sinalizar a migração de queratinócitos e, graças a isso, a ferida vai cicatrizar. Então, temos 3 fases dentro do processo de cicatrização. Alguns autores até mudam um nome ou outro, mas basicamente são esses. E em qualquer fase do processo de cicatrização, ele tem uma atuação. Seja na questão da hemostasia na fase inflamatória, seja pela atuação dos fibroblastos na fase proliferativa ou pela migração de queratinócitos que vai acontecer na fase de remodelação. E por qual motivo eu tenho um atraso no reparo tecidual, ou seja, na cicatrização de feridas?
Tudo depende de algo que se chama homeostase. Eu tenho que ter um equilíbrio. E alguns fatores eles vão desequilibrar este processo, que é da seguinte forma. Quando eu tenho uma alta atividade das metaloproteinases, eu causo um desequilíbrio, eu vou danificar o meu tecido por conta de uma degradação da matriz extracelular e fatores de crescimento. E vou desencadear que eu tenho uma inflamação no tecido por uma ação de citocinas e radicais livres. Vou resumir tudo isso para vocês que vai ficar bem fácil o entendimento. Quando eu penso no colágeno, eu vou trazer para vocês o cenário das feridas crônicas. Para quem não sabe, as metaloproteinases ou metaloproteases ou proteases, proteinases, são todas a mesma coisa. O que eles fazem? Tudo aquilo que acaba com ase é uma enzima. Metaloproteinase são enzimas que degradam colágeno. E eu estou levando o meu melhor curativo para ajudar no processo de cicatrização. Mas as coisas não estão avançando como deveriam, porque eu tenho uma alta atividade das metaloproteinases que estão indo lá e consumindo o meu colágeno. O colágeno ele é de extrema importância no reparo tecidual, nas 3 fases do processo de cicatrização. Em algumas situações eu tenho feridas estagnadas por conta de eu não ter o colágeno atuando no leito. Então, o que ele vai fazer? Tem uma ferida, alta atividade de metaloproteinase, ela está lá consumindo todo o meu colágeno na lesão. E eu não tenho uma produção de colágeno endógeno. O meu próprio organismo até produz, mas o que ele produz está indo para o leito da ferida e as metaloproteinases degradando essa estrutura importante. Quando eu utilizo um curativo de colágeno, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que as metaloproteinases, ao invés de consumir o meu colágeno endógeno produzido pelo meu próprio organismo, ele vem e consome do curativo. Quando ele faz isso, ele permite que o colágeno da ferida tenha a função dele, tenha a atuação dele. Ele dá uma enganada. Ele faz justamente isso. Eu vou lá, coloco um colágeno e falo, toma aqui, metaloproteinase. Consome tudo isso que eu estou te usando, que eu estou te fornecendo, que é o meu Dermadry. E enquanto você está aqui consumindo esse produto, o colágeno da ferida ele não vai ser interrompido. E aí eu tenho todo o desenvolvimento do reparo tecidual. Ficou claro isso para vocês? Quero que vocês me respondam. Sim. Oi, sim. Ah, que bom. Porque é muito confuso Claro, Dani. essa questão Claro. do colágeno. Sabe que eu sempre conto essa história. Eu trabalhei num grande hospital aqui de São Paulo, em que nós tínhamos o Dermadry AG. Poxa, eu não sabia para que servia. Eu conhecia os produtos de uma maneira geral, eu conhecia os curativos, tinha padronizado o Dermadry AG, mas eu não sabia em que momento indicar. O que aconteceu? O produto foi despadronizado por não ter demanda. E colágeno ele vence muito rapidamente. Ele tem um prazo de validade por conta de toda a constituição dele, né? Então é importante que a gente saiba que ele é indicado em muitos tipos de feridas. Muitos. É que tem alguns fatores que acabam contraindicando. Eu vou falar um pouco depois sobre isso. Agora já apresentando a linha. A nossa linha de colágeno. Oi? Dani, é Letícia, rapidinho. Então quer dizer que quando a gente usa o Dermadry na lesão, o Dermadry ele não vai ser absorvido pela pele, pela lesão. Nesse caso, as metaloproteases, a ideia de usar um colágeno é as metaloproteases fazer a degradação do Dermadry, permitindo que o colágeno endógeno exerça sua função. Isso, porém, ele é biointegrável. Então, ele vai sumir no leito da ferida. Igual hóstia, não sei, eu uso esse exemplo também. Você põe a hóstia na boca, ela puff, some.
ele também acontece isso por uma necessidade da ferida. Se eu tenho uma alta atividade das metaloproteinases, ele vai lá e... Várias situações quando a gente usa o Dermadry, quando você vai olhar e falar, uai, cadê meu curativo que estava aqui? Ele é biointegrável. Então, você percebe que ele faz uma absorção no leito da ferida, sim. Tá? Entendi. Então, o Dermadry, que é o nosso produto da empresa Tecnodry, somente Dermadry, né? Nós temos o CA++ e o AG, mas o primeiro da família é o Dermadry, que ele é um produto composto por 100% colágeno do tipo 1, colágeno bovino. Em alguns indivíduos que têm uma necessidade maior de colágeno, quando eu tenho feridas estagnadas, a ferida que não responde no processo de cicatrização, ele merece um colágeno. Aqui a gente tem 100% de colágeno sendo fornecido ali no leito da ferida para que eu tenha o estímulo no processo de cicatrização. Vocês vão perceber que as indicações e as contraindicações, elas são basicamente as mesmas. São as informações de bula que nós temos no Dermadry. Tá? Então, indicação: feridas de diversas etiologias que não estejam evoluindo clinicamente bem em qualquer fase do processo de cicatrização. Quais são as indicações? Lesão por pressão. A gente também, né, além do tratamento da lesão por pressão, conciliar as alternâncias na mudança de decúbito, um aporte calórico, proteico, nutricional, tudo isso precisa caminhar também. E o colágeno ele vai atuar desde que eu dê todo o suporte também para que aquela área não fique sofrendo pressão persistente. Nas úlceras de perna, venosas e arteriais. Nas úlceras venosas, ele pode ser trabalhado com Pewterflex ou uma terapia compressiva que tenha disponível, porque o colágeno vai atuar no leito, mas se eu não tiver o estímulo por meio do retorno venoso, ele não vai ser efetivo, como qualquer cobertura. Então, se eu tenho uma úlcera de perna de origem venosa, ela merece uma terapia compressiva e vai ser super bem-vindo. Lesões diabéticas, nós temos falado muito sobre essa abordagem nas nossas lives, né? E depende também de uma equipe multidisciplinar. Eu vou utilizar o Dermadry numa úlcera do pé diabético, mas eu preciso que o paciente tenha controle glicêmico, eu tenho as palmilhas que vão ajudar a reduzir a carga naquela área ulcerada, porque se ele deambula, toda hora ele coloca a carga, a ferida não fecha. Muito pelo contrário, ela piora. Então tem a oportunidade de confeccionar essas palmilhas, que são personalizadas, não são aquelas de silicone prontas que vendem nas casas cirúrgicas, não. Cada pessoa tem um formato anatômico, um pé é diferente do outro e tudo mais, isso precisa ser trabalhado. E de uma maneira geral, cortes, abrasões, lacerações, eu estou pensando a nível epidérmico, ele vai resolver. Áreas doadoras e receptoras de enxerto, gente, essa é uma indicação fenomenal. Nós temos um hospital de queimados aqui em São Paulo, da Cruz Vermelha, que é só paciente queimado o tempo todo. E nós temos um volume bem importante nesse hospital, tanto para a área doadora quanto na receptora. Mas o volume maior de utilização acaba sendo na área doadora. E que ninguém se importa muito, né? Eu sinto que os médicos eles se preocupam com a área que recebeu o enxerto, porque aquilo tem que dar muito certo. Mas e a área doadora? Que dói, sangra, aquilo é terrível. E ele funciona muito bem nessa indicação também. Em feridas cirúrgicas complicadas, aqui estamos falando das deiscências de ferida operatória. A contraindicação são poucas. Quando eu tenho alguma sensibilidade, ou seja, alguma alergia a material de origem bovina, vasculites ativas e queimaduras de terceiro grau. Na queimadura de terceiro grau, eu preciso de um desbridamento, pensando que eu tenho necrose, e o colágeno ele não atua em necrose. Eu preciso de leito viável, essa é uma questão super importante. Então, falei do Dermadry. O Dermadry CA++, ele tem um Oi, diferencial. Dani, boa tarde. Oi, boa tarde, quem é? Ana Paula. Desculpa o Tudo atraso. bem? Imagina. Seja Deixa eu te bem-vinda. perguntar,
Obrigada. Você falou aí, então, no caso, para usar Dermadry, eu preciso estar com o leito da ferida, no caso, limpo? Seria... Ou não pode colocar em feridas exudativas, não? Muito boa sua pergunta, Ana. É assim, ó. Eu tenho que ter o leito granulado, porque ele não vai conseguir fazer desbridamento, tá? A melhor atuação dele é com leito viável, então é granulação. E daí você perguntou sobre a questão de exudação. Esse é um ponto também importante. Por quê? Se eu tenho uma ferida muito exudativa, o que vai acontecer? Meu colágeno, que é biointegrável, ele vai ser decomposto muito rapidamente no leito da ferida. Então, a gente toma bastante cuidado, tem que avaliar isso. Se é uma ferida que drena muito, ele vai ser trocado de formas muito mais rápidas. Dá para utilizar? Dá. Mas tem que ter esse cuidado de monitorar frequentemente e saber que ele não vai durar o tempo que nós gostaríamos, né? A gente trabalha com uma tecnologia super avançada, mas aquilo também precisa ter uma boa relação custo-benefício para o cliente. Mas pode ser utilizado em feridas exudativas sim, monitorando, porque ela vai drenar um pouco mais e à medida que eu tenho uma melhor resposta, que eu começo a recobrir aquela lesão que é profunda, por exemplo, que tende a drenar mais, à medida que eu controlo isso, o nível de exudação ele reduz, tá? Daniel, boa Entendi, tarde. obrigada. Oi, boa tarde. Fábia. Então, eu já trabalhei com curativo de colágeno associado ao alginato e eu tive boa experiência para pacientes com exudação. Agora, feridas com exudato intenso, a gente não tem boa experiência para reposição de matriz celular, né? Na prática. Então, seria para feridas que realmente já tenham já alguma fase de granulação, é o ideal. E ela Mas tem isso que não ter exclui exudato. Ela isso, tem mas que não ter exclui a exudato. possibilidade de você utilizar, por exemplo, se você tem uma ferida que você tem uma fase de cicatrização já, e você já tem alguma coisa, mesmo com pouco exudato, a gente pode utilizar. Eu já Sim, com utilizei certeza. há uns anos atrás com pacientes e a gente observava que dava certo, entendeu? Isso, E, exatamente. e esses curativos de colágeno também são excelentes para aquelas feridas estagnadas, né? Uhum, O médico faz um pequeno debridamento, ou até mesmo um enfermeiro, né? uhum, Dependendo do tipo de ferida, e aplica-se o colágeno ali com alginato, e realmente o uhum. resultado é muito bom. Até mesmo Verdade, para Fábia. aquelas feridas estagnadas em túnel, as tunílicas, que a gente chama, também já tive uma boa experiência para fechar aquele tipo de ferida, com Que colágeno, legal. com reposição de É, colágeno. você sabe Eu que agora eu é nunca assim. trabalhei o teu curativo, agora recentemente eu tô observando ele, eu já trabalhei curativos com a mesma composição associados a algum antimicrobiano, né, na Qual que formulação. você trabalhava, Fábia? Eu trabalhei o Cousen, Ah, tá. então o Cousen é nitrato de cério, ele é excelente também, Eu mas vou falar dele. oi? Eu vou falar dele também. Ah, você vai falar dele. A hora que eu falar Ele é um dos concorrente concorrentes. forte seu do mercado, né, porque É. talvez nem forte tanto, porque eles não têm área técnica para trabalhar o curativo, tá? Uhum, Então é já isso fique mesmo. ciente disso. Eles são poucos, assim, com enfermeiras, pessoas para trabalhar como a gente observa hoje a Hartmann, com enfermeiros tecnicamente bem formados. Mas eu queria te Uhum. perguntar uma coisa com relação ao teu curativo, né, o nosso curativo. O tempo de reposição desse curativo, que ele faz a absorção, né? É Isso. diferente desse Cousen. O Cousen ele é visível, tá? Uhum, Ele apenas vai passar os componentes dele na ferida e fazer com que não ocorra a degradação da matriz celular do próprio paciente. O mecanismo é muito uhum. parecido, né? Mas, assim, qual o tempo de reposição do Dermadry? É a cada 72 horas. Eu vou falar um pouco mais à frente, tá, Fábia? Mas é a cada 72 horas.
Perfeito. Então tá bom. Tá Pode, bom? pode seguir, tá excelente a aula. Obrigado, Fábia. Gente, é assim, ó, quando a gente fala em exudativa, eu dependo do exudato para atuação do curativo, tá? Se a ferida é seca, eu tenho que usar um outro estímulo que eu vou apresentar para vocês. Mas, como a Fábia bem apresentou aqui, essa experiência super valiosa, nós não temos experiências positivas para aquela ferida que drena um volume abundante de exudato. Ele vai funcionar? Vai, porém, essa demanda de troca ela vai ser frequente. E daí você não consegue tempo hábil para isso, porque eu tenho uma ferida com alto volume de exudato, o meu colágeno, que é biointegrável, ele vai ser totalmente absorvido de uma maneira muito rápida. Então, qual que é a minha sugestão? Se eu tenho uma ferida que tem um volume excessivo de exudato abundante, eu preciso controlar a carga bacteriana, utilizando o nosso Atrauman G, utilizando o Hidroclin, que vai modular as metaloproteinases. Resolvi essa questão, aí eu posso partir para o Dermadry. Mas isso é uma experiência que realmente ela faz muito sentido. O colágeno ele vai interagir com a cobertura. E eu falei do Dermadry. O Dermadry CA++, que eu estou falando agora, ele tem, além do colágeno bovino, tipo 1, 90%, ele tem 10% de alginato de cálcio. E o que isso vai fazer de diferença? O alginato, ele vai formar aquele gel coeso, que nós já temos experiência com outros produtos, né, com outro produto do nosso portfólio, e esse gel vai manter o meio úmido ideal. O meio úmido, ele é de extrema importância para o processo de cicatrização. Além disso, ele vai ajudar na questão da hemostasia nas feridas que têm sangramento. Olha, Daniel, mas é hemorragia. Eu posso utilizar? Não. Se estou pensando no paciente que está com hemorragia, eu preciso controlar no centro cirúrgico com cauterização e tudo mais. Não é isso. Mas feridas que sangram, por conta da neoangiogênese, os vasos são mais fragilizados, eles podem se romper com facilidade no processo de granulação. O Dermadry CA++, ele vai fazer a manutenção do meio úmido de uma maneira bem adequada. Ele vai também resolver essa questão da hemostasia. E um ponto super importante é que quando eu penso em absorção, o Dermadry CA++, ele é o que melhor se adequa a essa necessidade. Então, olha, você falou que não pode utilizar em feridas que drenam, que são exudativas. Sim, repito exatamente essa mesma fala. Mas o Dermadry CA++, ele é um produto que nós temos até um volume de venda maior, porque ele acaba sendo um coringa dentro da linha de colágeno. Por quê? Ele vai absorver um volume melhor do que o Dermadry, e o Dermadry AG não vão conseguir, por conta desses 10% de colágeno que vão ajudar. As indicações são as mesmas que eu apresentei para vocês e as contraindicações também. Tudo bem até aqui, pessoal? Dani, só rapidinho, a porcentagem é 90-10? Isso. Beleza. 90% de colágeno e 10% de alginato. E o Dermadry AG, ele é um curativo também excelente. Ele tem 98,8% de colágeno bovino do tipo 1 e ele tem 1,2% de prata. Essa é uma prata metálica, em contato com o exudato da ferida ela se torna iônica. A prata é um antimicrobiano que nós utilizamos muito no processo de cicatrização de feridas. Tá, mas eu tenho aquela ferida exudativa, o exudato é purulento. Não. Eu estou pensando aqui em proteção antimicrobiana. Ele vai ajudar na profilaxia. Então, eu tenho os mesmos mecanismos, o mesmo mecanismo de ação do colágeno, porém, eu tenho 1,2% de prata que vai... Oi? Não, eu sei, mas vai que ele sabe, né? Vixe, Maria, alguém tá com o microfone aí, gente. Nossa. Por isso é velha. É Carol, ó a voz. Carol! Vou ativar o mudo Silencia o dela. microfone de todos, Dani. Vou deixar no mudo, tá?
Vocês estão vendo a minha tela, né? Acho que sim. Eu estou compartilhando, acho que dá. Tá ok. Então, o Dermadry AG, ele vai fornecer uma proteção antimicrobiana. Ele vai ajudar na profilaxia de infecção. Então, como que funciona isso? Vejam bem, eu tenho aquele paciente diabético, ou eu tenho um paciente queimado. Eu sei que são pacientes que eles são mais vulneráveis à infecção. Eles têm uma maior propensão a infectar uma ferida. Então, além de utilizar o colágeno, que vai ter uma boa afinidade ali com esse processo de cicatrização, ele tem a prata que vai ajudar na profilaxia. Por mais que a bula do produto ela diga feridas infectadas ou criticamente colonizadas, não é bem assim. Até porque eu estou pensando em infecção, eu penso numa demanda maior de exudato, eu preciso resolver essa questão. A prata, dentro dessa concentração... Ô, Dani, no caso, se ele também, no caso, assim, porque você está falando da profilaxia, não seria para tratar, né, feridas colonizadas. E ele poderia ser associado, então, com a trauma? Não. Poderia ter essa indicação? Não, né? Não, Ana, é assim, ó. Resolve primeiro... Eu estou pensando em infecção, aquela ferida que tem os sinais clássicos de infecção, que tem ruptura, que tem odor, calor e rubor na pele. Então eu trato primeiro para depois aplicar. Isso é melhor. Porque assim, 1,2% de prata, ok, ele vai resolver. Mas a maior demanda que eu tenho é de colágeno. E o colágeno ele vai ser degradado por conta do volume abundante de exudato que as feridas infectadas tendem a apresentar. Então, assim, nós pensamos mais no colágeno que tem a prata na questão da prevenção. É o paciente que ele tem risco de ter infecção na ferida dele e o Dermadry AG ele vai atuar desta maneira, na profilaxia, tá? Ah, eu tenho uma infecção que já está em resolução. Tá indo bem, tá fazendo antibiótico sistêmico, a gente também tem que pensar nisso. Eu tenho uma ferida super infectada, o curativo ele tem uma atuação no leito? Tem. Só que em várias vezes eu preciso tratar de forma sistêmica, com antibiótico esse paciente. Então é importante pensar nisso também. Ok, a ferida está infectada, estou fazendo antibiótico terapia, está resolvendo, mas eu preciso de algo a mais. Ok, eu sei que os dois vão caminhar bem, mas eu não posso esperar somente do Dermadry AG resolver essa questão, tá? E as contraindicações são as mesmas. Agora aqui, coisa bem importante, tá? Então vamos lá. São 3 produtos, Dermadry 100% colágeno bovino tipo 1, UCA++, 90% de colágeno mais 10% de alginato. Ele vai ajudar na hemostasia e ele tem um maior potencial de absorção. Dermadry AG, proteção antimicrobiana. A forma de utilizar, gente, para o sucesso do tratamento com esse produto, é importante que vocês sigam isso, que vai fazer toda a diferença. Seguinte, se eu tenho ferida seca, o colágeno ele não vai ter atuação nenhuma no leito. Ele precisa da formação de um gel e aquele meio úmido vai desencadear todo um processo de cicatrização com todo o benefício do colágeno atuando no leito. Só que se eu tenho uma ferida seca e ela merece a utilização de um colágeno, eu posso hidratar o curativo com solução fisiológica e aplicar no leito da ferida, ou manter o leito úmido o suficiente para a aplicação do colágeno. Aqui sobre a questão de necrose, eu tenho que lançar mão de qualquer tipo de desbridamento que eu tenha disponível, que seja instrumental, mecânico, enzimático. Eu preciso de um leito viável para que eu tenha uma atuação do meu colágeno. Então aqui, irriguei o leito da ferida, posicionei o Dermadry e associei com uma cobertura. Ele pode ser recortável, ele pode ser manuseado com a própria mão, porque ele se desmancha de uma maneira muito simples a utilização. E o tempo de troca, ou melhor, de reposicionamento, ele se dá a cada 72 horas. E aqui eu tenho algo que é extra, é experiência clínica que diz isso para vocês. Quando a gente pensa em curativo primário, por exemplo, qualquer um item do nosso portfólio, aqui a gente está falando do Dermadry. Eu penso então numa cobertura primária, eu associo com uma secundária, que pode ser uma gaze, pode ser o Permafon,
pode ser qualquer coisa para cobertura secundária. E quando a gente pensa em colágeno, eu não posso utilizar coberturas de absorção como secundário. Sabe por quê? Ela sequestra toda a umidade que eu preciso no leito da ferida. Então, qual que é a melhor opção? Usei o Dermadry. O que eu uso então por cima? Hidrofilme. Nossa, mas vai ficar meio feio isso, porque se a ferida começa a vazar, fica um aspecto meio gelatinoso, meio gosmento, sim, vai ficar, mas o resultado é totalmente diferente. Ou, não quero ficar com esse aspecto. Eu vou utilizar Dermadry, sobre ele a Trauman silicone, gaze, atadura, Pilterflex, o que eu tiver disponível. Por que isso? Porque a trama do Atrauman silicone, fechadinha, ela vai impedir que aquele meio úmido ele seja transferido para uma cobertura de absorção. Olha, o cliente ele não consegue utilizar essas coberturas. Ele consegue o Dermadry, mas ele não consegue utilizar a Trauman silicone, não dá. Ficou caro para ele essa conduta. Tudo bem, ele tem o rayon, tem as coberturas que são à base de petrolato, vaselina, enfim, algo que tenha uma trama suficientemente fechada para impedir a penetração desse meio úmido na cobertura secundária? Ok. Então, a dica valiosa. Fiquei com uma dúvida agora. Mas aí você falou das gases impregnadas com AGE, com petrolato. Mas se a gente usar uma gase impregnada, o produto que está impregnando a gase, ele não vai atuar sobre o Dermadry? Tipo Não. petrolato ou AGE? Não vai. Eu vou usar esse tipo de cobertura para evitar que a minha cobertura secundária sequestre essa umidade. Até porque água com óleo não se misturam. Meio úmido com meio oleoso não se misturam. Eles são incompatíveis. Então, se eu tenho a umidade que vai ser ali no leito da minha ferida por conta do exudato e a interação do Dermadry, a cobertura secundária, que eu mencionei o exemplo de algo impregnado com óleo, ela não vai atuar porque eles não se misturam. Ele vai ajudar a bloquear a passagem desse meio líquido para a cobertura secundária. Então isso, gente, é super interessante, porque às vezes, se você for testar o produto num cliente novo, deixem essa mensagem. Secundário vai ser filme ou Atrauman silicone para poder ter um melhor resultado. Ah, mas a gente aqui gosta de usar gaze com micropore. Tudo bem, só que o resultado é diferente. Ele é mais rápido quando você faz essa combinação. Aqui, um estudo de caso comparativo. Então, um ensaio clínico para o tratamento de área doadora de enxerto de espessura parcial aplicando curativo de colágeno associado ao filme. Olha o que eu falei para vocês de experiência clínica, ele acaba virando um relato de experiência porque outras pessoas também têm essa mesma sensação. Foi comparado colágeno mais alginato e filme, que teve uma cicatrização em 6,3 dias, contra somente filme na área doadora, que teve um resultado de 8,2 dias, e rayon, que é muito utilizado nessas situações, que teve o tempo de 11,7 dias. Tendo, então, como conclusão, de que o curativo de colágeno associado ao alginato de cálcio em área doadora de enxerto pode reduzir o tempo total da epitelização, queixas álgicas e trazer um maior conforto para o paciente. Eu tenho menos demanda de manipulação, a resposta é muito mais rápida, a proteção que eu tenho das terminações nervosas com essa cobertura, ela vai minimizar a dor, vai trazer mais conforto para o paciente. Aqui, um estudo de custo-efetividade mostrou que o colágeno com... mostrou que o curativo de colágeno com alginato no tratamento de área doadora de enxerto teve uma boa relação custo-benefício. Então, o curativo de colágeno apresentou melhor custo-benefício em relação ao rayon para coberturas de áreas doadoras de enxerto de pele parcial
com redução significativa da dor, tempo de restauração tecidual, redução do tempo de internação e custo final de internação por paciente. Então, é uma cobertura que ela não é barata, ela tem alto valor agregado, mas quando você contabiliza o quanto de benefício isso trouxe, ele realmente mostra que, além de você trazer uma melhor qualidade na assistência e um melhor reparo tecidual, você está utilizando um curativo que vai reduzir a dor do paciente. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração e o efeito é sensacional. Ô, Dani, hoje eu tô abusando, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso aí do Dermadry, a gente usa por cima também do enxerto, porque assim, a gente trabalha também com a matriz dérmica, né? E normalmente a gente prepara para depois aplicar o enxerto. Aí eu tô vendo você falar, a gente, tanto na parte doadora como na parte receptora, então a gente usa por cima do enxerto? Isso, para cobrir. E deixa eu te perguntar, e qual seria também, porque, assim, falando aí, a gente não consegue perceber muito a diferença da matriz dérmica, porque a matriz, ela é uma regeneração, né, que no caso é um substituto de pele. E aí você falou que o Dermadry, ele absorve o colágeno. E a matriz, no caso, quando a gente aplica, não. Ele fica todo o colágeno ali por cima da pele. Então, a diferença seria basicamente essa? Ana, na verdade, quando você fala de matriz dérmica, um dos componentes dela, né, da grande maioria, é ter colágeno na composição. Mas são coisas diferentes. Então, a matriz, eu entendo pouco sobre esse assunto, mas ele vai ser um substituto dérmico. Já os curativos, esses que eu apresentei aqui, o Dermadry, ele vai apoiar o processo de cicatrização para estimular o fechamento. Quando você fala em matriz, você está falando de um paciente que ele não vai poder receber uma enxertia de pele agora, ou ele vai receber em 2 tempos. Tem de um tempo só que você coloca a matriz e ela vai ajudar a fechar. Outros que você usa em um tempo, depois você migra para um outro tempo. Enfim, mas são coisas diferentes, são componentes totalmente distintos, viu? O nosso produto, ele não concorre com matriz dérmica. Não, eu sei. Deixa eu te perguntar. E no caso, a terapia, a pressão negativa, ela pode ser usada por cima do Dermadry? Ou não? Não tem. Não, de jeito algum. Não, né? Não, porque a hora que você porque faz... aqui, às vezes, os médicos fazem o enxerto e aí depois eles querem usar a pressão negativa, entendeu? Isso, aí é maravilhoso. Aí sim, ok, ele fez um enxerto e daí ele coloca a pressão negativa, é sensacional. 5 dias você tira a espuma, já pegou. Ou colocou a matriz dérmica e eu quero que ela pegue, pressão negativa vai acelerar esse processo. Mas com colágeno é o oposto. Se eu coloco o Vivano em cima de um Dermadry, a hora que eu faço o vácuo, que ele contrai toda a espuma, ele vai aspirar todo o colágeno, não dá para usar. Tá? Entendi, obrigada, Dani. Imagina. Mais alguém, gente? Dani, na verdade, você colocaria o Vivano na área enxertada, na enxertia, e o Dermadry na área doadora, né? Doadora. Sim, aí sim. Aí sim ficaria uma indicação perfeita. Boa. Isso mesmo. Só não pode usar os dois juntos, né? Na mesma ferida. Ô Dani, por exemplo, você falou pra gente que precisa ter maior parte de tecido de granulação. Mas se eu tiver um pouco de tecido desvitalizado, esfacelos e tudo mais, posso ainda assim utilizar o Dermadry? Por exemplo... Melhor não, Lê. Não? Por exemplo, em feridas crônicas que você comentou, né? Geralmente idoso e tudo mais. Às vezes a gente está fazendo curativo ali, o treino não melhora. Aí às vezes não tem 100% de tecido de granulação. Sempre fica ali, às vezes, resquícios de tecido desvitalizado. O que você me diz? Não, tudo bem. O maior percentual que você tenha de tecido viável, ele vai resolver aquela questão. Mas a outra não. Aí você precisa entender o que está formando o esfacelo. É a carga bacteriana que está elevada, que tem uma demanda maior de exudato, por isso que ele está reformulando esse tecido. Então, eu tenho que resolver a carga bacteriana para eu reduzir a formação desse tecido desvitalizado. Então, se eu resolvi, eu já consigo
caminhar de uma maneira muito melhor. Então, o ideal é que você tenha tecido viável. Tem que ter 100% de granulação, sim. Tá. Tudo bem, o CA++ ele forma um gel por conta do alginato, ele dá uma consistência maior, mas pode ser que esse desbridamento autolítico não seja tão eficaz. A gente tem outras coisas para resolver isso, né? Então, usa um hidroclean primeiro, prepara o leito, finaliza com colágeno, vai dar mais certo, tá? Gente, então, quando pensamos em concorrentes, aqui é a fotografia que nós temos dos nossos concorrentes. Cada um tem as suas características e benefícios. Eu vou apresentar para vocês quem são eles. Stimulen. Ele não é nada semelhante ao nosso produto, mas quando você usa a palavra-chave colágeno, já tivemos situações de fazer depara com cliente que usava esse gel de colágeno e instituímos o Dermadry, tá? Ou vice-versa também acontece. Mas eles são coisas diferentes. Primeiro que ele é um gel amorfo, ou seja, é um gel semelhante a um hidrogel, mas ele tem somente 20% de colágeno bovino. Água e glicerina. Eu preciso reaplicar esse produto todos os dias, ou até antes, se for necessário. O nosso produto que eu troco a cada 72 horas, ele já tem uma melhor relação custo-benefício, porque eu tenho demandas menores de troca, eu reduzo o tempo do profissional e eu também reduzo o tempo que essa ferida vai ficar aberta. Eu deshospitalizo o paciente precocemente. Estou falando de um produto que tem 100% colágeno bovino, no caso de um Dermadry, concorrendo com uma pomada que tem 20%. Então, assim, ele é diferente. Alguns pacientes relatam que ele arde na ferida, eu não sei por qual razão, mas eu já vi muitos relatos de que isso arde na ferida. Então ele não concorre com nada, somente pelo fato de ter colágeno, embora numa fração muito pequena, ele está aí e pode ser um potencial concorrente. O Cousin, que a Fábia falou, até que era a contribuição dela, que trabalhou esse produto. O Cousin, gente, é um produto que eu vou falar para vocês. Eu ouvi por um bom tempo, ele é da Silvestre Labs, que ele foi descontinuado, que ele parou de ser produzido, mas eu vejo que não. A Fábia comentou que eles são pouco representativos, né, assim, em relação ao trabalho técnico, em equipe, com esse trabalho que a gente desenvolve no campo. Eu nunca vi a Cousin, pelo menos aqui em São Paulo, presente no mercado. E quando você faz uma busca na internet, né, em loja virtual e tudo mais, são poucos lugares que trabalham. Então eu tinha isso em mente, de que eles não eram mais concorrentes, de que tinha fechado a fábrica e tudo acabou. Até quero que a Fábia contribua com isso. Então o que ele tem? Os componentes dele, além de ter o colágeno, ele é um colágeno bovino também, ele tem uma cicatrização mais rápida, de melhor qualidade, isso é informação do próprio Cousin. Ele tem o alginato, que vai manter o meio úmido, e ele tem o nitrato de sério. O nitrato de sério ele tem uma ação antimicrobiana e imunomoduladora das feridas complexas. É legal o nitrato de sério também em pacientes queimados, ele tem uma resposta super boa, então acredito que esse produto ele seja bom nesse quesito. Do ponto de vista de qualidade, eu não tenho nada a dizer sobre ele, eu nunca trabalhei com ele na ponta, nunca vi nos hospitais que eu trabalhei o Cousin, mas eu sei da existência dele e esses são os componentes. Fábia, você está por aí? Tô sim. Diga-me mais sobre o Cousin, o seu Então, antigo na produto. verdade, o forte dele é que ele repõe colágeno e ele consegue trabalhar com essa imunomodulação. Ele consegue fazer a modulação da ferida através do nitrato de sério, que é um diferencial, e mantém a ferida umidificada, né? Então, o resultado dele é realmente muito bom. Eu não tive nenhum aspecto negativo aonde eu entrei. Eu entrei hospitais federais aqui no Rio para fazer trabalho, entendeu? E foram excelentes. Ô, Fábia, e essa história de que eles tinham sido... que teve um problema na fábrica, eles não trabalhavam mais. O que aconteceu sobre isso? Não, olha, eu recentemente encontrei um representante
no Hospital Federal e ele só estava com as pomadas de queimadura. Eu achei até esquisito, ele não estava com o Cousem. Então, realmente, eu acredito que deve ter havido parou, descontinuou, Teve entendeu? alguma coisa com isso, mas eu não Pode ter sei acontecido a não fundo. pelo produto em si, mas talvez alguma diretriz da fábrica. Tá. Que a fábrica fica no complexo ali complexo de fábricas ali do Fundão, né, que a gente chama complexo industrial, né, e fica bem ali dentro. Mas eu posso depois fazer um contato para saber, porque eu tenho algumas pessoas que eu ainda tenho contato que trabalham com o Cousem, Que trabalhavam com a Silvestre. legal. Ô, Fábio, Então, você eu tá no nosso posso depois grupo? tentar saber o que aconteceu. Agora, o que eu vejo assim de maior concorrente para a gente hoje é o Fibracol, né? O Fibracol, infelizmente, o Prisma, eles são trabalhados em alguns lugares aqui no Rio e eu vejo assim ele como o maior concorrente do Cousem. Esse outro aí, ele não chega nem perto, até porque é geoamorfo, ninguém gosta muito de usar ele, não. Exato. Ô, Fábio, você tá no nosso grupo do WhatsApp? Eu estava, mas eu tive que trocar de número por conta de que houve um processo de renovação na empresa, e aí a gente passou a ter nosso próprio. Eu não pude resgatar o número, que era um número empresarial, para um número particular. Eu tive que criar esse número. Aí eu pedi depois para a Fernanda, se ela puder me colocar, não sei se ela está no grupo. Sim, na verdade, Puder me não, ela não colocar. tá, não. Sou só eu e vocês. Eu Então, e depois vou. alguém me colocar no grupo, o meu telefone, entendeu? Já Eu me posso fala. botar aqui o meu número de telefone aí na mensagem. Tá, você quer me falar? Eu já digito aqui. É 21 99 864 3692. Tá, eu vou te adicionar. E daí você, depois, se você tiver alguma informação sobre isso, você fala pra gente no grupo. Lá é um grupo legal, a gente troca muita informação. É bom a gente saber, porque assim, a informação que eu tenho, e eu já ouvi muito isso, é de que ele parou de ser produzido, mas eu não tenho certeza, eu nem consegui me informar sobre isso. Então é bom saber sobre essa questão. Obrigado, Eu viu, Fábia? vou ir atrás. Obrigada a você. Eu vou atrás dessa informação e eu passo para Tá todos. ótimo. Obrigadão. Obrigada a Próximo você. Excelente aula, viu? Gostei muito. Que bom. Vamos só passar um pouquinho aqui mais. Aqui o Fibracol. O Fibracol ele é o nosso principal concorrente mesmo. Ele concorre diretamente com o Dermadry CA++, porque ele tem 90% de colágeno bovino e 10% de alginato de cálcio. Ele é produzido pela Acelity. Oi? Ele é da Acelity. O da guarda não deixou ir no banheiro fazer xixi? Disse que ali não é o banheiro para a gente usar, é o banheiro da guarda. Fábia, seu microfone. Estou ouvindo, perdão. Então ele é 90% de colágeno bovino e 10% de alginato de cálcio, que concorre com o nosso Dermadry CA++. E daí a Cerit posiciona ele para tratamento de feridas agudas, porque eles têm um outro que eles posicionaram para feridas crônicas. Qual que é o nosso diferencial frente a esse concorrente? Qualidade nós temos, assim como eles têm. A nossa vantagem competitiva, a gente vai ser em negociação, vai ser em trabalho de campo. O nosso produto ele tem uma excelente qualidade, assim como o Fibracol. Tá? Eu não tenho nada para falar mal do Fibracol, ele é muito bom. A gente sabe que a KCI tem alguns problemas éticos na abordagem deles, que é diferente de tudo aquilo que nós trabalhamos na empresa. A gente nunca vai falar mal do concorrente dentro do cliente. A gente briga sim, mas trazendo sempre o melhor potencial que o meu produto tem a acrescentar na vida dos pacientes e dos nossos clientes. Eles não trabalham desta forma. Enfim, vocês todos já sabem. Mas o Fibracol ele é um produto interessante sim dentro de um portfólio. O nosso mix ele é tão abrangente quanto o deles. A gente tem produto que prepara o leito, nós temos antimicrobianos, temos espumas, alginatos. O nosso portfólio ainda está crescendo. Teremos portátil, teremos espuma multicamadas. Para o final do ano, início de 2021, teremos muita coisa boa. Então, o nosso
A nossa vantagem é a história de 202 anos que a Hartmann tem, sempre trabalhando com tecnologias inovadoras e nós estamos o tempo todo inovando para levar o melhor para os nossos clientes. Trabalhando sempre dentro de um contexto ético, trazendo o melhor potencial que o nosso produto tem a oferecer, sem menosprezar o concorrente. Então, esse é o Fibracol. Ele tem pontos bastante positivos dentro do processo de cicatrização, sim. A nossa vantagem vai ser relacionamento, trabalho de campo, negociação, e é isso. Já o Promogram Prisma. Então, eu falei para vocês que o Fibracol, a Cellit tem trabalhado ele para feridas agudas. Já o Promogram Prisma, eles estão posicionando para feridas crônicas ou pacientes diabéticos. Ele concorre diretamente com o Dermadry AG, ou melhor, indiretamente. Por quê? Eu diria para vocês, talvez ele não concorre com o Dermadry AG, porque ele tem um componente que nós temos, que é a ORC. É uma celulose oxidada regenerada. Ele tem 44% dessa substância, que ela é responsável pela modulação das metaloproteinases. Além disso, ele tem 55% de colágeno e tem 1% de prata. Mas o que ele tem na sua maior fração é o colágeno e ele também tem a prata. Então, por isso que eu digo a vocês, sim, ele concorre com o nosso Dermadry AG. Ele tem um preço bem elevado, ele tem uma boa resposta no processo de cicatrização. E eu diria para vocês que talvez ele não concorresse tanto porque a Cellit está batendo muito nesse primeiro item dos componentes, que é a ORC, que só eles têm, que é um modulador de metaloproteinases e tem todo o mecanismo atuando no colágeno com a prata, sendo fortemente indicado para feridas crônicas, com dificuldade de cicatrização. E temos um produto para converter, repetindo, o Dermadry AG. Então, esses são os nossos concorrentes principais. Quero ouvir se alguém tem algo a acrescentar sobre os cases de sucesso. Alguém vende Dermadry? Alguém tem alguma experiência com Dermadry? Ô, Dani, minha experiência aqui, assim, estou iniciando ainda, mas tentando combater o Fibracol mesmo, em uma clínica que já tem um tempinho usando. Aí eu fui lá fazer um trabalho, eles aceitaram fazer o teste com o nosso trabalho, com o nosso material, e aí eu estou, na verdade, aguardando, né? Tentando sempre estar por perto e tal. É igual você falou, tem um trabalho meio que complicado aí. Mas, assim, o tratamento não deixa nada a desejar. A enfermeira já me falou que, em relação ao tratamento, não deixa nada a desejar. É muito parecido mesmo. Eu acho que a questão a gente vai tentar vencer aí mesmo por preço, né? Material, preço mesmo que a gente vai. Mas, assim, estão gostando bastante, principalmente do com cálcio, né? Que ela disse que é maior demanda lá nessa clínica. Com alginato de cálcio, o Dermadry CA++, ele realmente ele é bem representativo. Tem uma demanda maior de utilização. A demanda aqui em Salvador, na maioria, é esse daí mesmo. Joia! Mas vai dar tudo certo, viu, Ana? Vocês vão brilhar de vender esse produto e vários outros aí. Vai sim. E aí, gente, mais alguém? Dani, eu tenho uma pergunta, na verdade. Quando você fala em reposicionamento e não em troca em 72 horas, eu fiquei com um pouco de dúvida. O que você quer dizer com reposicionamento? Colocar outro curativo em cima. Entendi. Então não Entendeu? tira esse. Não. Ficou uma bordinha que não foi absorvida, você corta e reposiciona outra. E aí, se virar um gel, esse gel retira ou não retira? Aí sim, com a própria irrigação que você faz no leito da ferida, ele sai. Entendi. E aí, gente, mais alguém? Bom,
vamos vender o produto. Ele é muito bom para o nosso portfólio, como eu disse. Ele é muito bom para o paciente, ele traz uma versatilidade na utilização, ele caminha bem com várias coberturas. Então, utilizei Vivano num primeiro momento, fase final, ou colágeno vai ser importante, ou dentro de qualquer processo que esteja acontecendo ali, o Dermadry vai poder atuar. O Dermadry vai atuar também com hidrofilme, com a Trauman silicone. Além disso, terapia compressiva, Pilterflex. É super importante pensar em quem pode agregar a este produto, agregar ao mix, para que a gente tenha boas oportunidades e ele, de fato, ele entrega aquilo que ele promete. É um produto muito bom e muito importante. Tá Dani, bom, gente? mais uma pergunta. Pois Já que não. está todo mundo tímido hoje. Quando vem alguma indicação, alguma solicitação de Membracel, pode-se indicar ele no lugar? Não, Lê. Boa sua pergunta, viu? Já me perguntaram sobre isso. É totalmente diferente. Porque o Membracel, ele é uma celulose, né? Ele vai parecer um papel manteiga em cima da ferida e forma uma crostinha. É muito diferente, não tem nada a ver, não. E aí a Pensando gente que indica o quê no você lugar? pode, assim, veja bem, eles não concorrem, o Membracel com o Dermadry, tá? Mas, em relação ao Membracel, o Dermadry ele tem uma qualidade muito maior. Mas eles Tá, não são concorrentes. beleza. Obrigada. Imagina.